Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Somente Cast e hoje vamos falar de um assunto que todo brasileiro gosta. Todo brasileiro que é brasileiro mesmo de verdade, né? Que tem uns que fica querendo inventar moda, mas quem que não é gosta, brasileiro... Né? Eu não vou estragar, Ivanzinho, vou deixar tu fazer a anunciação, mas hoje é um dia que vai ficar marcado na história desse podcast, porque o convidado hoje é de peso mesmo. Rapaz, começar. Boa noite, pessoal. Micael Ponte, Ivanzinho que vos fala. Mais a participação especial, mais uma vez, do nosso diretor, Marcelo Caldas. E hoje estamos com Constantino Júnior, mais conhecido como Tininho, casado, pai de 2 meninos, economista formado pela UFPE, ex-diretor de futebol do Santa Cruz Futebol Clube entre 2011 e 2017, sendo vice-presidente de 2015 a 2017 e presidente executivo entre 2018 e 2020. Diretor da Liga do Nordeste entre 2018 e 2022. E desde novembro do ano passado, como presidente da Liga do Nordeste. Seja muito bem-vindo, Tininho, aqui no Somente Cast. E eu tenho logo 2 perguntas antes de fazer a pergunta que eu sempre faço no começo. Eu tenho 2 perguntas rápidas. Tu gosta muito de futebol, né, bicho? E tu torce pra qual time mesmo? Já foi uma pergunta leve. Agradeço o convite, né? Parabéns pela empreitada. Acompanho, sei aí da seriedade. O que é legal é de ter extrair o máximo do convidado aí com irreverência, com inteligência. Então, muito feliz, muito lisonjeado de estar aqui hoje com vocês. Coisa boa. Obrigado. Acho que é muito legal falar de futebol, né? Futebol que é paixão todo brasileiro, mas também que é uma coisa que muitas vezes quem dirige, quem está no futebol, muitas vezes se confunde, né? De querer resolver as coisas de maneira empírica. E eu acho que o futebol cada vez mais vem buscando um nível de profissionalismo. A gente precisa tratar, porque futebol é negócio, né? É um negócio que emprega, é um negócio que gera muito dinheiro, né? Ele movimenta muito dinheiro, o futebol, o negócio de futebol, isso não pode deixar de ser levado em consideração. É claro que primeiro se fala de paixão, quando se fala de futebol, o lado do torcedor, o que envolve o futebol, essa mística do futebol, mas se a gente separa, aí é o lado do torcedor, mas o lado do gestor tem que se preocupar muito como negócio. Então, o futebol brasileiro vem vivendo, né, um novo ambiente, né? O futebol, né, nessa levada de organização, desde a aprovação da lei da SAF, né, onde os clubes têm buscado otimizar gestões, né, e os clubes que não optaram por isso, né, porque tem uma gestão sustentável, como o próprio Flamengo, Palmeiras, mas que tem se preparado para isso. Então, a gente está aqui. Então, é muito legal falar do que é paixão, mas também do lado de quem já sentou na cadeira de dirigir, de tá tomando decisões, né, e não é fácil tomar decisões no futebol, onde é um ambiente nervoso, um ambiente de muita pressão, principalmente quando a gente fala de um clube de massa. Emotivo como é o meu também, clube, né? que eu vou dizer Muita que é o emoção, Santa Cruz, que eu sou Só esperando. Não, eu achei que ele ia fugir. Jamais. E foi quem me projetou. Eu acho que eu tenho um respeito, um carinho, uma consideração muito grande. E minha paixão pelo futebol, claro, vem desde muito cedo, mas meus primeiros passos, assim, é isso que a gente gosta de ouvir aqui, ó. Desde o comecinho. Exatamente, eu já fui inserido, né, no meio do futebol pelo meu pai. Então, assim, meu pai tinha uma ligação histórica com outro clube aqui de Recife, que é o América, né? Então, meu avô, meu bisavô haviam sido presidentes, dirigentes do América. Meu pai sempre teve um carinho muito grande, né? Filho de português. Meu pai era português e descendente de português também, que tem uma ligação histórica com o futebol, mas que se apaixonou pelo Santa Cruz. Então, passou a ser dirigente do Santa, né? Desde muito cedo, desde muito jovem, meu pai. Então, desde que me entendo de gente, né? Eu fui levado com ele até o Arruda, né? O Mundão do Arruda, que é um estádio, um templo do futebol nordestino. E desde muito cedo, meu pai mesmo dirigindo o clube, né? Estando no ambiente onde pessoas adultas, né? Pessoas já de idade, né? Que iam discutir assim, as situações do clube, né? O momento atual e projetar o futuro do clube. Mas ele sempre teve muito orgulho de me levar. Eu participava, não essa questão dos jogos, mas eu participava ativamente. Não vou dizer, não é participar, eu estava lá. Então eu pedia, pai, eu quero ir com você. Então, assim, e talvez coisas do destino, né? Eu perdi meu pai muito, muito cedo. Meu pai partiu com 49 anos, eu tenho 17 anos de idade, assim, então parecia que ele estava adivinhando alguma coisa. Então, assim, essa ligação histórica foi passada, né? Tanto para mim, meu irmão, para toda a minha família também, que ele conseguiu catequizar, né? Essa paixão dele passou e transcorreu não só para mim, como meu irmão, meus primos, né? Então os sobrinhos dele. Então, assim, tem essa paixão, essa
verdadeira adoração. Mas eles são pelo Santos. envolvidos ali também com os negócios de futebol ou é só a torcida? Vão muito para jogo, ajudam. E graças a Deus, eu até assim, peço que, porque assim, já basta um na família estar envolvido. Né? A gente não pode, senão. Alguém tem A que gente ter, aqui no Somente Cast gosta dessa sinceridade. alguém tem que ter bicho. sanidade mental. Alguém, pra poder, né? era a Alguém palavra tem que alguém tem que ter a sanidade para conduzir no momento É isso certo. aí. Então, mas desde muito cedo estou levado por ele, então isso foi me envolvendo, então eu desde muito cedo eu tive o privilégio, podemos dizer assim, que assim, de passar por várias etapas, né, em momentos diferentes da minha vida, mas de estar atuando, né, como se fosse ali um ator em vários papéis. Então eu desde meus 2 anos de idade eu entrava de mascote e assim e aí, diga-se de passagem, eu tenho uma confidência aqui que meu pai na época... Peraí. Tu entrava de mascote? Como assim? Vestido como mascote? Não, o mascote do clube que entra lá com os jogadores, sim, né? que entra Entrava com com os os jogadores. jogadores. Ah, tá. Não, meu pai... Achava que entrava vestido com a cobra, sei lá. Não, nem tanto, mas assim, eu viajava... Meio negócio NFL, né? Mas assim, entrava de... A gente chama um mascote que entrava com os jogadores, então assim... E Você vê meu como pai... ele entende de futebol. Muito. Eu não queria dizer isso, mas mascotes são aquelas crianças que entram Exato, no exato. relvado. Não é o boneco nem a cobra vestida. Era, né? Então, E assim, não só nos jogos do Arruda, como jogos fora do Arruda. Então, jogos na região metropolitana, jogos no interior. Então, assim... Inclusive, existia uma festa aqui chamada Destaques do Ano. Né? Era uma festa anual, assim, muito badalada, vamos dizer assim, que ele justamente premiava o melhor dirigente daquele ano, o melhor jogador daquele ano. Então, no futebol pernambucano, ele pegava um parâmetro ali do campeonato pernambucano e do brasileiro e fazia, né, entrega de premiações, né? Então, o melhor diretor do ano de 1983, o melhor goleiro, o melhor lateral direito. E aí eu, por inúmeras vezes, né, essa festa era promovida por um grande repórter esportivo, né, um grande jornalista aqui esportivo, que era chamado Júlio José. Ele era colunista do Diário de Pernambuco na época e muito respeitado, né, no meio esportivo. E eu acho que por 5 vezes consecutivas eu ganhei o prêmio de melhor mascote do ano, porque viajava, então, mas era uma coisa assim, era uma coisa que eu estava em todo canto. Então, eu entendi. Dos meus 3, 4 anos de idade até meus 8, 9 anos de idade, eu estava em todo jogo e assim, fazia questão de entrar, de estar, de participar, né? E então essa ligação afetiva foi me fazendo, né, me apaixonar pelo clube. E logo depois aí vem aquela fase da adolescência, né? Então assim, eu comecei a fazer parte. Até a contragosto, meu pai que tinha, né, ele tinha camarote no Santa Cruz, um estádio muito grande, muito mais, assim, tinha os camarotes do Arruda. Eu, desde muito cedo, entrava de mascote e voltava pro camarote para assistir jogo com ele. Mas, assim, chegou uma fase aí da adolescência que eu comecei a querer... Aquela coisa do adolescente rebelde. Então, eu fui fazer parte da torcida organizada. Meio que a contragosto do meu pai, mas é lógico que muito diferente. É importante deixar ressaltado do que é hoje torcida, tá? Então, era torcida que você tinha ali aquela coisa de pintar as bandeiras, do papel picado, Pintar o rosto, grito da de charanga. provocação, charanga, e que hoje realmente aí dava para fazer uns 3 programas só falando do que se tornou torcida organizada, mas assim, passou por esse ideal. Amadureci também, depois aí já vi que aí viajei muito com torcida, levava uma grande torcida aqui do Santa. E aí depois fiquei só nesse lado de curtir futebol, de ir a jogos, mas assim, com mais tranquilidade. E depois acabou oportunidade, aí perdi meu pai nesse tempo, muito novo ainda, mas a ligação afetiva aumentou com o Santa, porque assim, eu acho que ali eu me realizava e eu encontrava meu pai quando eu ia aos jogos, quando eu estava naquele ambiente do Santa. Então era coisa de eu estar muito ligado, de estar muito próximo a ele. E daí para ser dirigente foi um passo, porque assim, eu sempre fui muito envolvido com futebol e tive a oportunidade de me ajudar no corpo diretivo, claro que amadurecendo, melhorando, pesquisando, né? E aí é que eu volto para uma coisa que a gente talvez seja uma situação chave para o momento do futebol. Entender de futebol é aquela coisa, todo mundo entende, né? Que fala que o Brasil, quando está em Copa do Mundo, fala 220 milhões de treinadores, todo mundo entende, todo mundo quer escalar, todo mundo... E é natural. É natural. E quando se envolve paixão no clube lá, o cara quer, o lateral é ruim, o zagueiro é bom e tal. Mas assim, quando você parte para uma questão de gestão, né, de profissionalismo, de entendimento, não é que você vai deixar de ouvir o torcedor, deixar de ouvir o cronista, não, mas assim, você precisa embasar suas decisões em cima de fatores técnicos, né? Então assim, e claro que mesmo assim você pode, futebol às vezes talvez você planeja tudo e chega lá, pode dar errado, porque essa execução é diferente de uma linha de produção, é diferente de uma construção civil, é diferente porque aqueles atores ali, aquele ambiente, ele é muito variável.
né? Então é o momento da equipe, é o cara que estava ali, que são 11 jogadores para um time, mas cada jogador tem a sua importância, sem dúvida alguma, mas assim, vários fatores podem modificar uma partida, né? Desde o entendimento do jogo daquele atleta, desde do ambiente hostil, de uma torcida, de uma cobrança, de um treinador que não entenda. Então, assim, é importante que se profissionalize, que se busque melhorias, que se busque otimizar, né? Diminuir a chance de erro, né? E, ao mesmo tempo, quem busca entendimento, quem busca conhecimento, quem busca se aperfeiçoar, tem a chance de acerto maior, de assertividade. Então, assim, a gente precisa passar essa dentro que eu nasci sabendo, então vou fazer ali, vou contratar porque o torcedor está falando, que é um amigo falou, porque o cara acha que sabe. E aí, se você for lastrear ou basear suas decisões em cima só de empirismo, né, você corre um risco muito grande de ter insucesso. Então, eu acho que por isso que o futebol está caminhando, né, a largos passos para um maior nível de profissionalização. E isso é evidente, isso é por tudo que envolve, né? Então a gente está falando aqui de paixão, mas que essa paixão ela envolve muito recurso, ela envolve esse entendimento, porque o cara quer otimizar os resultados dele. Qual é o papel do torcedor? Ele quer o time dele vencedor. Beleza, então, mas a gente tem que ter o gestor, claro. Numa SAF é diferente, que ele precisa dar resultado final, mas numa associação esportiva, como hoje é o Santa Cruz, como o Sport e o Náutico, você precisa o quê? Qual é o objetivo? É você ter superávit? É fazer recurso ou é você buscar títulos, buscar ser competitivo? Porque assim, se o cara está pensando no resultado financeiro, ele pode sair. É evidente que quanto mais longe ele chegar das competições, maior a chance dele fazer receita, porque envolve mais torcida no campo, mais aumenta o número de associados, aumenta... Mas assim... Visibilidade, patrocínio. Visibilidade, mas assim, você não pode só basear suas decisões em cima de um... Né, buscando essa questão financeira. A financeira é até consequência, mas você precisa buscar otimizar resultados, né, para que também o resultado financeiro seja consequência disso. Então é importante ter... E aí é meio paradoxal, porque você tem bons profissionais, mas como é que eu vou ao mercado e trago bons profissionais em clubes que têm dificuldades históricas, né, que tem pouco fluxo de caixa, que tem dificuldade financeira. Então, assim, é muito importante ter um bom quadro diretivo, e eu acho que isso é um papel importante para um bom gestor, identificar... E tem isso, o Ceará, os clubes cearenses hoje que estão surfando numa onda positiva, mas tem profissionais hoje contratados, mas assim, que num outro momento existiu uma transição que ajudaram lá essa virada de chave, mas eram pessoas que eram abnegadas pelo clube e que viram a oportunidade de poder ajudar. E essa virada de chave veio, mas é um processo. Então, para isso, a gente precisa de ter essa virada de chave e de buscar, né, entender que muitas vezes a decisão mais sensata, né? Às vezes o que o cara quer ali, aquela coisa imediata, tira o treinador, muda esse jogador, mas aí... Você mexe muito com a emoção ali, né? Exatamente. E até mesmo você falou sobre a sua história, quando você ia desde pequeno no estádio com seu pai, envolve muita paixão pelo time, pelo clube. Como é que você chegava ali para poder separar essa paixão para poder fazer a gestão? Talvez o maior dilema, né, de um dirigente, né, de um dirigente que tem uma história bonita, a maioria deles, que geralmente o cara, quando chega à presidência, ele almejou, ele não cai de paraquedas. Pode até ser, mas talvez sejam exceções, né, quando o cara cai ali de paraquedas, como às vezes mas acontece nos clubes de ter salvador da pátria, aparece o cara, eu vou resolver tudo, e aí pode desconfiar, torcedor. Chegar um cara dizendo que vai resolver tudo da noite pro dia, que tem solução mágica para tudo, desconfie. Mas, assim... talvez um grande dilema, né? Você separar essa paixão do lado... Mas isso é a maturação. Acho que é o tempo que vai te dando isso. Você vai ficando cascudo, não é que você vai deixar de ter emoção. Até porque eu falava, na hora que eu chegar aqui, não me sentir mais assim, emocionado, tocado quando eu olhar para aquele escudo, quando eu escutar o hino do clube, quando eu ver o time entrando em campo, quando eu ver um gol, a comemoração do gol. Se eu não vibrar mais, se eu não tiver... Eu nem piso aqui mais. Então, essa renovação era a cada dia. E olha que eu tô falando de dificuldades grandes, cara. Grandes. Em momentos, assim, né? Você vai do céu pro futebol, você vai do céu pro inferno em segundos. Né? Aquela bola que bate na trave ali, você tá no... Se a bola entra, você tá no céu. Se a bola não entra, você tá no inferno. Então é muito rápido. Você sai de vilão para herói em milésimos de segundo. Então, e vice-versa, né? E vice-versa. Então, se o cara que é odiado, amanhã passa a ser amado. Então, assim... manter também o equilíbrio emocional é muito importante, né? Ter essa resiliência, uma resistência, mais uma força mental que te traga equilíbrio, né? Mesmo, não é você remar contra a maré, entenda bem, mas é você ter... E aí eu tive a sorte, né? O privilégio de ter em casa
né? Uma pessoa que sempre me ajudou muito, né? Que é a minha esposa, que assim, às vezes, no momento de euforia, a gente tava ali, título e tal, ela fala assim, ó, parabéns, mas guarda o sorriso que a vitória não é eterna. Mas ela falava isso, sabe por quê? Porque no dia que o time também perdia, que a gente sentia o pior do mundo, ela falava, levanta essa cabeça que essa derrota, né? Você levanta, sabe? Não é pra sempre também. Levanta, então, assim, então esse equilíbrio, né? Então, buscar essa linha que nos permite entender. E muitas vezes a euforia da conquista, ela já fez com que presidentes, com que dirigentes cometessem, né, loucuras. E aí, eu digo, eu vou talhando. Eu fui buscando o meu lugar ao sol, tentando compreender o local, o espaço ali. Então, assim, eu tinha muitos, assim... Acaba o jogo, se ganhar, você recebe milhares de mensagens, né, de WhatsApp. Parabéns, é isso aí, tá tudo certo. Melhor time do mundo, vamos ser campeão e tal. E se perde, ao contrário. Ninguém presta, tira todo mundo, né? Então, assim, daí pra pior. Né? Não tô nem falando de rede social, tô falando da rede social própria minha, não é de uma rede social coletiva, aberta. E aí a gente foi entendendo, e aí o corpo diretivo também, eu chamei o pessoal e falei, ó, a gente aqui tem coisa... E eu era muito proativo, eu era o cara assim, que eu tenho uma metodologia de trabalho que assim, e durante essa minha permanência no Santa, assim, eu era o cara que dormia muito pouco, cara. Então, assim, eu tava em grupo 3 horas da manhã cobrando ao pessoal, pedindo uma coisa, 5 da manhã eu tava cobrando o que eu pedi às 3. O cara, pô, nem vi que você tinha me mandado, cara. Você nem vi que você tinha me pedido, como é que você tá me cobrando uma coisa que eu nem... Calma, presidente. É assim, mas assim, mas eu peguei pessoas que tiveram essa disposição muito grande e tive esse privilégio também de ter de pessoas que deram sangue, né, que buscaram otimizar, que não é fácil você encontrar mão de obra de pessoas com qualificação, com pedigree, né, e que tem essa disponibilidade, porque o clube não tem a condição, assim, a condição financeira de você pagar o que o mercado paga, nem entendeu? Então, assim... Nem metade. Nem metade, você pode contratar o cara, né? Ó, vem cá, o que a gente tem é isso aqui. E vai ser da forma que der. Dá, então, assim, mas não é... Então, claro que essa virada de chave tem que existir, até quando a gente tá falando de profissionalismo, de buscar, de gerar processo, de criar... Mas você fala o seguinte, às vezes você tem dificuldade de implementar, né, modelo de gestão, organizacional... Em empresa ou na sua própria casa, em empresas que você fez nascer, que nasceu sob seu comando. Você imagina uma coisa, uma entidade centenária, mais de 100 anos, né, que a gente ligado à paixão. Então, muita gente tomou decisão ali em momentos assim, de euforia ou de cabeça quente para poder reverter, assim, às vezes. O cara tá, pô... A bola só bateu na trave, então meu último ano de mandato, vamos dar aqui, vai dar tudo certo, contrata que a torcida paga. E depois vai. E quem paga? Aí não vinha a torcida para pagar. Se ganhar, vem, olhe lá, mas ainda assim não se faz essa conta, né? Então, assim, aí é difícil. Então, gerir, né, problemas. Eu nunca olhei para trás, eu acho que eu também aprendi demais a não ficar olhando pelo retrovisor para me queixar ou dizer, fulano deixou isso. O clube é um só, o CNPJ é o mesmo. Então, eu quando assumi, eu sabia que ia estar pegando uma missão muito difícil. Mas nunca fiquei me lamentando. Então, ou eu parava, arregaçava a manga, ia trabalhar, chamava o pessoal, acreditar naquele projeto e fazia andar, ou então só ia me lamentar, cara. Ele faz do primeiro ao segundo me lamentando. Então, assim, o tempo foi dando essa casca da gente ficar, né, de entender, de buscar entender os problemas, de poder gerar processos num ambiente de dificuldade, o que não é fácil, onde tem muita paixão, onde tem muito cobrança desmedida, né? Desmedida. Então, assim, eu acho que é muito dessa capacidade de buscar reverter, de poder entender a dor de um gestor, de um cara que é pressionado, o cara de quem senta na cadeira. Então, muita gente até imagina, mas só sabe, cara, só sabe a dor, só sabe a agonia de ficar... você pensar desde o mínimo detalhe de um clube centenário até né? Então, desde o cadastro do sapato do segurança até o salário do craque do time, você está preocupado com tudo. Então, tudo tem que estar ali sob o seu comando. Então, assim, é importante você estar bem alicerçado, né? E fazer isso com caixa, com recurso, ainda assim é difícil pra caramba. Imagina com dificuldade financeira. Então, verdade. Assim, a gente vem de um histórico de gestão, e aí eu não falo em si do Santa Cruz, eu falo do futebol, que o cara, o presidente, ele tá preocupado com o seu período de gestão. Então, é muito disso que o Tininho falou. Cara, eu estou no meu último ano de mandato, então, assim,
Vamos fazer dívida à vontade, vamos trazer fulano, beltrano, que é super caro. A próxima gestão assume aí, mas a gente vai sair vitorioso. No próximo que pegar a bomba. E pegando esse viés, Tininho, a gente queria assim, abordar um pouco sobre a SAF, mas o lado de cá. Não o lado do clube em si, mas o lado do empresário em si. Aí eu queria que tu falasse mais um pouco do que é uma SAF, como é que ela chegou aqui. Assim, eu vi que foi um projeto de lei que foi aprovado, né, que chegou aqui, hoje a gente já tem alguns clubes. E assim, queria que tu falasse assim, as principais dificuldades do empresário, porque até onde eu entendo, ele precisa enxergar valor primeiro, né? Eu queria te ouvir um pouco. Antes que o Tininho comece a falar sobre a SAF, para quem não conhece o futebol, assim como eu, que não fala muito de futebol, SAF quer dizer Sociedade Anônima do Futebol, e que representa uma mudança muito significativa no futebol brasileiro. Você que está em casa e está em dúvida ainda, dá um Google e vê lá o que o Tininho vai explicar agora, do começo ao fim. Vai lá, exato. Manda bala. Né, a PL que você falou, o projeto de lei 5516 de 2019, eu até acabei tendo um envolvimento, né, com a aprovação da lei da SAF. A gente, naquele momento lá, Marcelo deve se recordar, a gente foi procurado, né, por alguns players do futebol que estavam tramitando. O da SAF veio junto, mas era a lei do mandante, que andava junto com... Era justamente a forma de venda, de negociação dos direitos televisivos, né? Então, existia aqui no Brasil era o seguinte: você, para comprar um jogo, você tinha que ter a anuência do mandante, então o dono da casa, então, eu Santa Cruz e Flamengo, jogo no Arruda. Então, se você tivesse a concordância do Santa Cruz, que é o dono do campo, mas não tivesse a do Flamengo, não tinha transmissão. Então, assim, na maioria dos países, o mandante, ele tem o direito, né, de transmissão daquele jogo, independente do adversário. Então, assim, foi uma transição. Então, isso é que até 2020 a gente tinha esse modelo, a gente foi brigando e aí... Até 2020? Até 2020, na verdade, 20 que foi iniciado o projeto, mas que foi começar para 22, 20 para 21, que foi onde a gente conseguiu a aprovação, então até tempo de pandemia. A pandemia teve muita influência nisso aí? Não teve muito, assim, ela até diminuiu o processo de aceleração, porque assim, com jogos sem torcedor, sem essa... Mas assim, mas a questão lá, e aí, diga-se passagem, na época do próprio governo Jair Bolsonaro, a gente despachou, ele recebeu os clubes, a gente participou de 2 reuniões diretas com o presidente para entender e para mostrar a importância da gente se adequar, né, um modelo de venda, porque assim, dentro do mercado do entretenimento, né, o televisionamento, e claro que não digo só o televisionamento, mas a venda daqueles direitos, que hoje é o televisionamento aberto, é claro que é o carro-chefe, ainda é, mas assim, se você pegar o modelo de remuneração, hoje talvez a transmissão pay-per-view, que é aquela que você paga para ver, então nem todo jogo que está em TV aberta, então ele vai estar lá, vamos supor, no Premiere, aquele jogo é um pay-per-view, você paga o pacote, você vê aquele jogo, então é um jogo, você pode comprar aquele jogo individualmente. Então o jogo passa na Globo, no SBT, ou na Rede TV, na rede aberta é o jogo de TV aberta. Tem o jogo de TV fechada, que são em canais de TV fechada, mas que tem na grade da TV fechada lá, por exemplo, Sport TV, ESPN, Star Plus, então aqueles são canais, aquele é um jogo de TV fechada, né? E hoje um modelo que tem crescendo é o modelo de streaming, né? Então você tem aplicativos, né, onde você consegue, você baixa pelo seu celular e acompanha o DAZN. No caso da Copa do Nordeste existia o Nordeste FC, você tem o Star Casé Plus, TV também Casé tá TV. fazendo. Aí Casé já entra na parte de streaming também, exatamente. Então O próprio Flow tá transmitindo Flow Série B. Podcast, então vários. O Flow tá transmitindo mesmo? a Série B Vários. já. A gente começa quando? Mas assim, Sim, a gente começa quando? Na Copa é do só Nordeste? negociar, cara. Eu acho que tem espaço para isso, sim. E o futebol é um do entretenimento, né? A gente sabe da importância, o peso que é uma transmissão. Então, assim. Pô, imagina eu narrando um jogo. Mas bicho. tem Isso é mas sensacional. Eu não consigo imaginar isso. esse é o novo momento do futebol. Então, assim, ter entendido isso naquele momento, porque, assim, o campo do entretenimento, ele é muito... Existe muita riqueza, porque, assim, a tendência do ser humano. Ele vai buscar entretenimento, ele vai buscar lazer. Agora, o cara não quer só. Aí é que o gestor precisa entender o seguinte: aquela experiência de que o torcedor, vamos supor, 40 anos atrás, se sujeitava a sentar no cimento para pegar uma fila de
5 quilômetros para assistir um jogo, de chegar de meio-dia para entrar no estádio de 5 horas espremido e tal. Ficar no sol. Ele fazia isso aí, tá? Mas assim, ainda ficava com radinho. Com radinho, mas assim, isso era a cultura do futebol. Mas assim, eu digo, a sociedade evolui. Então hoje o torcedor, e o próprio torcedor cearense é prova viva disso. Hoje você lota um Castelão, mas o cara é uma arena de Copa do Mundo, o cara tem uma experiência ímpar, o cara tem um banheiro limpo, organizado, tem opções de alimentação para a família. Então, assim, claro que... Tem shows, tem eventos. Então, assim, o futebol, ele é não deixa de ser um grande entretenimento. E aí, se você gosta, que você falou aqui da NFL, da NBA, a experiência que o americano consegue trazer, o que ele consegue agregar o valor ao entretenimento... O cara vai pro jogo, rapaz, eu fui pro jogo de uma NBA com minhas filhas, o jogo é o que menos importa, teve uns cachorros pulando pelo meio de uma roda saindo fogo e tal, então ela só pensava naquilo, então assim, o jogo, ela não queria saber, a menina que tava olhando o jogo não queria, mas... Entendeu? Então, assim, essa experiência, claro que você não vai chegar dando... Primeiro, eu não estou falando aqui em elitizar, tá? Deixar muito claro, a gente está falando em proporcionar o torcedor que... Ele vai maximizar... tomada de decisão, você, eu quero dar mais lazer à minha família. Você vai querer, não, você vai passar ali, vou esmagar o torcedor, vou deixar. O cara não quer, o cara quer uma opção boa de lazer. Então, acho que quando a gente fala. Aí eu quero interligar os assuntos para que a gente faça o seguinte. A gente foi para justamente buscar essa aprovação da lei da SAF, que andou em conjunto com a lei do mandante. Então, a SAF, e muito tem se propalado, né? Ela, não vou dizer assim, não é uma varinha mágica, vai chegar ali e vai salvar o clube. Não é salvação. Não, ela pode ser até salvação, como foi de alguns clubes agora. Algumas SAFs, você pegar aqui o Botafogo estava arrebentado. Hoje é líder do brasileiro. Pô, o cara sabe que o Botafogo ia estar comprando atleta, um clube com quase 1 bilhão de dívida, que uma receita anual de 100 milhões. 120, como é que ia pagar uma dívida dessa? Então, assim, a SAF ela chegou para ajustar. Agora é o seguinte, o Cruzeiro, Botafogo, Vasco, esses clubes que pegaram essa primeira leva da SAF, são clubes de camisa, tradição, respeito, mas que precisavam daquele momento inicial do investidor para poder sair da inércia, senão talvez não tenha nenhuma condição de estar disputando o Campeonato Brasileiro, porque o cara ia estar punido sem poder inscrever jogador. Punição de FIFA, que chama transfer ban, você não pode botar jogador. Então, assim, ele encontrou na SAF, né, no modelo da SAF, que é onde você consegue transformar a sociedade anônima. Muitas vezes vem um grupo, né, um grupo que já tem expertise. No caso do Botafogo, você tem John Texton, né, que ele tem clube na Inglaterra, tem experiência em clube em ligas americanas, de ter clubes de conglomerados de esportivos na América. Então, assim, no Vasco, 777, que é um grupo também de capital aberto que compra, né, clubes, né, e até a própria CF também ela protege que você não pode ter 2 times no mesmo campeonato. Porque imagina, você vai ter o Botafogo e esse mesmo grupo tem o Vasco. Então o mesmo grupo não pode ter... Não pode ter na mesma competição. Então, assim, se o cara está na Série A tem 2 times, não pode. Entendi. Não pode ter nem societário. Nem societário, porque imagina lá... Eu vou dar até um exemplo prático aqui, e aí é importante que antes da própria Sociedade Anônima do Futebol, existiam modelos de investimento, né? Agora, claro, o que é que afastava o investidor do Brasil? E talvez porque a SAF acelerou isso. Porque, primeiro, foi uma lei específica e essa segurança jurídica, porque assim, você imagina, eu vou arrumar o time todo, vou pagar as dívidas, chega lá o cara... executa, por exemplo, o clube tem dívida multimilionária, centenas de milhões de reais devendo. Aí você vai lá assim, não, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou chegar lá, vou pagar essas dívidas, vou arrumar um jeito de comprar tal. Aí quando você bota o dinheiro, o cara diz, não, tem um processo trabalhista aqui, então o cara não ia ter nunca uma segurança jurídica de investir, daqui a pouco ia tomar o que você... Então a lei da SAF, ela veio, o clube não deixa de pagar também, porque ele cria um plano de pagamento, né? Mas aí tudo lastrear, tudo com lei específica para poder proteger, ainda assim é algo muito novo, então... Existem algumas intempéries, aí você vê o Cruzeiro, então assim... Eu ia dizer, se não me engano, eu estava até lendo a reportagem do próprio Ronaldo falando disso. O próprio Cruzeiro, porque assim... Mas tem algo passivo. O passivo, aí muitas vezes um juiz não reconhece aquilo, então bota esse débito para a SAF, onde o cara já negociou esse débito com a associação, não é que morreu, ela vem para cá toda a parte de débito. Então, por isso que muitas das vezes, você numa situação pré-SAF, o clube ele precisa de algum ajuste, assim, precisa tomar um remédio amargo. Por quê? Como é que eu tenho endividamento de 300 milhões e se o cara chegar aqui, vamos supor, o cara quer comprar o clube, eu tenho 400 milhões aqui, mas não vou despejar de uma vez. E aí o cara comprou, mas só comprou dívida, não investiu nada no clube. Então, qual é o remédio amargo que eu digo? É você arrumar a casa. Então, você reconhecer essas dívidas, entender essas dívidas, classificar essas dívidas e negociá-las. Então, e qual é o remédio mais amargo que existe? Recuperação judicial.
Então, no caso aqui de Pernambuco, os 3 clubes de Pernambuco hoje, os 3 grandes, né, da capital, Santa, Náutico e Sport, estão passando por um processo de recuperação judicial. Então, onde... Mas eles estão fazendo isso justamente para se preparando, ajustar. Para se ajustar. SAF. Não é para amanhã aparecer a SAF, mas é para dar um recado ao mercado. Opa, tá aqui, ó. Eu devo 50 milhões de débito tributário, devo 80 milhões de débito trabalhista, tenho de débitos civis aí 80 milhões. Aí o cara vai fazer essa escalonamento. Claro que alicerçado por um bom escritório, e os 3 daqui, diga-se de passagem, tem. E começa e chama para negociar. Então, no caso, o Santa Cruz fez lá uma chamada, ele listou uma lista de credores, e a partir dali ele disse, vem cá, devo isso aqui, e fez uma proposta inicial de acordo. Então, assim, ele ofereceu um deságio de 90% em cima da dívida. Então, o que é que significa isso? Tem lá um jogador X que deve 500 mil reais pro cara. Então, na hora que você bota um deságio de 90%, então aqueles 90%, ele está dizendo assim, ó, você tem 500 mil de dívida, eu te ofereço 50 mil, então eu vou ter deságio de 450 mil, que é 90%, e esses 10% aí eu te pago a primeira em 90 dias e o resto parcelo em 30 parcelas, por exemplo. Então, aí o credor fala assim, isso aí eu não aceito. Então, e vai existindo até chegar num ponto de... E aí os 3 clubes estão nesse processo de poder ajustar as dívidas, porque na hora que você ajusta as dívidas, você já liga o sinal de alerta para o investidor dizer, opa, ali tá mais seguro. Ali está mais seguro. No caso do Cruzeiro, como tinha uma situação de vida ou morte, e o Cruzeiro teve um endividamento assim, mais ou menos relâmpago. O Cruzeiro ter sido campeão da Copa do Brasil no ano, no outro apareceu com um endividamento enorme, monstruoso. Então, assim, e Ronaldo conhecia a casa e disse, vou pagar para ver. Então, assim, muitas vezes, tanto é que, se olhar na SAF do Cruzeiro, uma disposição que a Toca da Raposa 1 e 2, que eram propriedade da associação, passaram a vir para a SAF para poder garantir alguns débitos que apareceram que eram da associação e que vieram para a SAF. Então, assim, aquele patrimônio... Contrapeso. Contrapeso, assim, mas assim, não é que foi eu errado, foi só um remédio para... Porque, assim, quem ia botar a cara naquela hora lá? Que estava devendo, que ninguém queria pegar. Então, assim, e não foi feito nada escuso, errado. Agora, claro, tem que ter muito cuidado. É um processo que não é... Você não vai sair rifando o clube. Então, às vezes, o torcedor tem que sair SAF amanhã. Eu entendo também essa necessidade. Agora, entendo que é importante demais, talvez fundamental, principalmente quando a gente trata da condição dos 3 clubes aqui da nossa cidade, aqui de Recife. Mas é preciso ter muito entendimento do que dialogar bem com o mercado. É importante que muitas vezes a SAF entenda também o lado do clube, qual é a vocação daquele clube. Então, assim, eu vou comprar um clube, mas o clube é o seguinte, vamos lá. Eu estou comprando esse clube porque ele tem um histórico de venda... Qualquer pessoa que tenha dinheiro, qualquer empresário, pode chegar lá e virar uma SAF de um Pode chegar, mas assim, geralmente são grupos, né? Então, cada vez os caras ficam cada vez mais especialistas nisso. E o que é que a gente fala? O que é que existe no futebol europeu? O que é que nos remete a dizer que ainda o preço está baixo aqui no Brasil? Que é o seguinte... No futebol europeu existiu uma primeira, agora está indo quase para a terceira onda de compra. Então o cara comprou lá a Juventus, a família, a Agnelli chamou a família da Fiat, foi lá, comprou a Juventus, comprou as ações e tal. Aí já existe a segunda onda de compra. Aí depois a terceira, assim, porque assim, essa precificação ela vai aumentando porque a venda dos direitos vai aumentando. O que se arrecada com venda de atletas também, isso vai ter uma progressão aritmética no curto espaço de tempo. Se você olhar olhar num recorde de 30 anos, 50 anos, é uma progressão geométrica. Você para para pensar. E imagina só, eu vou fazer uma analogia aqui de clube, de atleta, né? Vamos olhar Neymar aqui, que acabou de comprar um avião, um Feno 900, né? Algo em torno aí de, sei lá, 200 milhões de reais, sei lá, muita grana. Então imagina se Pelé fosse vivo, que espaçonave iria estar... Um disco voador, né? Um disco voador ia ter para ele. Então, assim, porra... SpaceX. A gente mostra, e o cara, eu estava vendo na concentração, e até ouvindo ontem, discutindo com os amigos que conhecem, que também gostam, mas o pessoal da velha guarda, que ali na Copa de 70, Rivelino foi na concentração do Brasil, e um dia que, pô, tava achando ali, comendo, né? Esse cara ali, porra, essa comida não tá... E ele, dificuldade de partir a carne assim, olhando, aí, porra, mastigando, aí, porra, vou reclamar, né? A carne tá dura. Aí quando ele olhou pro lado, tá Pelé de boa. Assim, comendo e tal, não sei o que mais. Porra, se Pelé tá achando bom, quem sou eu pra falar? E Rivelino falando isso. Então, mostra um pouco do que a dimensão que hoje, né, claro, que envolve o esporte, você olhar a relação dos 20 e dos 30 jogadores mais bem pagos. E olha que a gente tá falando aqui do que é pago pelo clube, o que é despendido pelo clube. Então, imagina o que isso envolve de patrocínio, de rede social, de engajamento, de campanhas que eles fazem. Então, assim, hoje, isso mostra a força do entretenimento, a força do esporte.
E olha que a gente fala, quando concorre um atleta como o Cristiano Ronaldo, que é o cara mais seguido, né, do planeta, tá falando do futebol à frente de estrelas de NBA, né, de jogadores muito bem pagos, de cinema, tem esporte que você pensa que envolve muito, porra, um rugby, um cricket, que envolve muita grana nesses países de muita densidade habitacional, né, de muita populacional. Então, assim, o futebol, ele tem muita força. Então, assim, o cara pode chegar e comprar, mas, assim, gera a tendência de que pessoas, ou que conglomerados esportivos, com especialidade, né, com essa expertise em entretenimento, né, abram os olhos e fazer, opa, ali eu vou começar. E o futebol brasileiro, ele tem uma chance muito grande de crescer, porque ele está subvalorizado, cara. Se você começar a parametrizar exatamente o valor dos clubes, o que se vende de propriedade, a gente tem visto aí, e aí a tendência do futebol brasileiro, que também dentro desse escopo de transformação de SAF, a gente tem um momento da venda de propriedades do Campeonato Brasileiro, que deve passar por uma formatação de liga. O que hoje existe na Inglaterra, por exemplo, quem toma conta do campeonato inglês não é a Federação Inglesa de Futebol. É a Premier League, é uma liga formada pelos clubes, como é a Liga do Nordeste, por exemplo. É a La Liga na Espanha, não é a Real Federação Espanhola de Futebol que toma conta. É uma liga onde você tem os dirigentes, onde pessoas mais voltadas para os clubes, que têm esse entendimento de gestão de clube. Então, assim, claro, e aqui no futebol brasileiro, a partir de 25, o futebol, Série A e B do brasileiro, vão ser geridos por uma liga. Hoje tem 2 grupos distintos, né? Um grupo chamado Forte Futebol, né? Que tem um grande grupo investidor por trás, que é o Serengeti, é um grupo americano, né? E também um grupo de executivos, né? Que já fez proposta, então ele tem aqui um grupo com 26 clubes. E do outro lado a gente tem, né, a Libra, que chama Liga Brasileira, que também tem um fundo muito forte. O Mubadala, que ele é um fundo bancado pelo Fundo Soberano Árabe, então talvez é o fundo mais monetizado, é o maior dinheiro quase infinito, e querendo comprar 20% dessa liga. Então, assim, a gente está vamos viver um novo momento do futebol brasileiro. Então, eu acho que essa SAF dando um pouco mais de segurança jurídica. Então, por isso que esses primeiros casos aí do Cruzeiro, do Botafogo, do Vasco, dando exemplo prático de positividade, vai ser legal. E os clubes também fazendo o seu dever de casa. O que é seu dever de casa? Os clubes aqui têm feito. É uma recuperação judicial, é organizar a casa, é preparar, é buscar gestão. É claro que o torcedor vai ligar muito isso com o resultado de ontem. Pô, perdemos um jogo ontem. Não é assim. Mas o cara tem feito arrumar a casa, a questão administrativa. Para que o investidor chegue e diga, opa, como é que está aqui? Ele sabe que não é você... Isso não significa que você vai estar com o clube sair do vermelho para o azul da noite para o dia, não. Mesmo que esteja no vermelho, mas você ter a precisão das informações, é você ter segurança jurídica, é você passar uma gestão de credibilidade que consiga entregar o que o fundo gestor para pedir para dizer, pô, ali realmente as informações têm credibilidade, eu avalizo aquilo, né? Tem veracidade aquelas informações. Então, assim, quem tiver mais bem preparado vai poder fazer grandes negócios. Então, você assim, tem uma diferença aí, né? Entre clube empresa e SAF, né? Tem. Que eu acho que o pessoal pensa que é a mesma coisa. Porque o clube empresa, por exemplo, vamos aqui chegar a um momento que não era SAF, que o cara pode até fazer essa mutação, você pode ter um conglomerado mas muitas dessas, quem tem aderido por uma questão de clube empresa, por questão de estímulo, inclusive incentivo, a várias desses grupos vai acabar se transformando em SAF. Tá? Mas o clube empresa, vamos lá, aqui a gente tinha, e aí até falando sobre a questão do Red Bull. O Red Bull tinha um clube em São Paulo, o Red Bull Brasil, e o grupo gestor do Red Bull ele tinha uma meta, para que até 2020 o Red Bull estivesse na Série A. E aí lá no 2013, os caras estavam ali na Série D, 14. E disseram, vem cá, aqui o investimento é esse, se precisa comprar um treinamento, a gente compra, se investir isso aqui. E eu quero 2020 na Série A. E o futebol é tão complexo que mesmo com todo o suporte, vamos dizer, da Red Bull, os caras continuaram na Série D, não conseguiram sair da D. E a Red Bull disse, então vou tirar o meu investimento. Porque esses caras são muito pragmáticos. Se ele falar ali e não acontecer, ele vai embora e pronto. Ele vou aportar em outro país. Mas ele também sabendo da grandeza e do valor do Brasil e também do mercado consumidor, que é do próprio produto da Red Bull, eles tiveram outra opção. Eles adquiriram um time que estava na Série B, né, fizeram uma fusão, né, que não era compra, porque naquele não era fusão, que foi justamente o Bragantino, né, que é uma equipe tradicional, equipe de Bragança Paulista, já tinha sido campeão paulista, vice-campeão brasileiro. E você vê, foi mais fácil. Ele em um ano saiu da B para A. Subiu. Então foi mais fácil sair da B para A do que da D para C.
tá? Então, Ele assim, nunca conseguiu, né? então, isso aí, não, aí tanto é que ele desativou o time Red Bull Brasil assim, com relação ao campeonato, que ele não podia estar. Então, o Red Bull disputava a Série A1 do Paulista. Ele, naquele momento, teve que sair da A1 do Paulista, porque não podia estar disputando a mesma condição do Bragantino. Então, que o mesmo grupo não pode ter dois times na mesma competição. Né? Então, assim. Só uma dúvida aqui. Quando ele virou de Bragantino para Red Bull, teve algum problema de mídia, Não, de essas Red Bull coisas? para Bragantino. Para de Red Red Bull Bragantino. Porque, Foi. assim, ele mantém o Porque escudo. tem canto que eu vejo que não fala Red Bull, Não, fala o nome do time. aí a situação, exatamente, aí da nossa mídia, né? Que a gente tem aí até uma questão muito hipócrita, vou dizer assim, porque assim, se o cara pagou o anúncio, né, se ele faz ali, se você está querendo transmitir o esporte, você tem que Imagina o cara falar. tem que falar sempre Red Bull Brasil. Exato, nome, o cara né? não fala, não. E tanto é que a própria Globo não fala. Não fala. Fala RBR, que é Red Bull, né? Red Bull RBBR. Racing, que é Red Bull Racing. Ou então Toro Rosso, que lá, o que é Red Bull pra gente aqui na Espanha é Toro Rosso. E Toro Rosso ele fala porque ninguém sabe, mas Toro Rosso é a marca lá, não é Red Bull interior. Então, assim, quando eles compraram, que existe talvez como é um clube tradicional, apesar de ser um clube de uma torcida modesta, até porque a cidade de Bragança é uma cidade de poucos habitantes. Mas assim, tinha muito temor de que vai mudar o escudo do time, vai mudar o mascote, vai botar o que é preto e branco, vai botar em rosa e amarelo. Então, assim, existem alguns conceitos estabelecidos em contrato que alguns valores não podem ser mudados, né? Não podem ser assim. Então, algumas coisas que significam muito para o torcedor, ela precisa ser respeitada. Então, assim, não pode chegar ali, vou mudar o escudo, vou mudar o mascote, mas você botar a cor para a cor do teu rival. Então, assim, então, algumas coisas são preservadas. E aí, até no começo, você tem alguma resistência ou vai ter uma outra. Porque mas o grupo gestor, então, cada vez mais, eles estão se aperfeiçoando em buscar um entendimento, trazer gente do marketing, trazer gente da comunicação, de ter interlocutores que tenham conhecimento da história do clube para que se preserve aquela parte mais complicada, mas que, fundamentalmente, se tenha tranquilidade de poder fazer investimento, de poder fazer algumas melhorias, alguns avanços que talvez o clube tivesse mais dificuldade ou demorasse mais tempo para poder fazer. Né? Então, isso acaba acelerando esse processo, essa questão de ter um gestor, de ter um dono, de ter alguém que comande e que possa tomar decisão sem estar só pensando, o torcedor pode ficar triste, o cara pode magoar, tal, não pode, a torcida. E realmente, não é, às vezes, que o gestor teve medo de fazer, não, porque é difícil quando você deve satisfação a um conselho deliberativo, a uma gama gigantesca de torcedores apaixonados, então tem que ter muito cuidado. Então, na hora que você tem um dono, um cara que vai lá, ele não vai fazer qualquer coisa, não é de qualquer jeito, mas ele já vai ter mais autonomia para poder, né, fazer as mudanças necessárias. Red Bull que já fez bons negócios aí no mercado, né? Já fez. Já vendeu um... Já fez. Eles têm... mas é uma questão de ter uma holding, né? Você pode circular os jogadores dentro do seu próprio grupo, né? Então, o cara pega o jogador do Salzburg e vem pro Bragantino, ou então o cara vai para o Leipzig, o cara vai sair. Então, eles têm entre o próprio negócio deles, mas assim, ou então... eles têm um critério muito grande de análise. Eu digo isso porque a gente negociou um atleta para o Red Bull. E foi um goleiro. E eu me lembro que eu conversei com o gestor do atual presidente do Bragantino, que é Thiago Escuro, que é um cara que eu conheci desde o tempo do Cruzeiro, era amigo dele. E a gente falou do atleta, pela rede de contato, falei, Thiago, tem um goleiro bom aqui, dá uma observada, tal. Ele gostou do cara, mas eu gostei, minha equipe daqui do Brasil gostou, mas a gente precisa mandar para a Alemanha. O pessoal, a base de scouting de goleiros fica na Alemanha. Então, imagina, o cara tem uma questão global. Claro que o cara vai chegar aqui, não é que ele não vai ser escutado, ele tem uma equipe aqui local, mas essa equipe responde a um pessoal na Alemanha para poder analisar do aval. Aí, a partir desse aval da Alemanha que o cara conta. Então, a chance de assertividade é muito maior, né? Então, assim, então eu digo que vivenciei na pele. Então, o nível de contrato, o detalhamento contratual, então as coisas são pessoas que estão muito voltadas ali de poder... Negócio mesmo, né? Fazer como business, como negócio, que é o que o futebol merece, né? E você comentou aí que o futebol brasileiro está um pouco subvalorizado. Você acha que essa subvalorização, da mesma forma como você falou aí do futebol lá fora, que é mais profissionalizado, que são ligas que tomam conta, você acha que isso tem muito a ver com a gestão dessa subvalorização? Assim? Também, a gestão acaba sendo um reflexo. A gente tem também boas gestões. Eu preciso falar isso. A gente tem uma equipe como o Flamengo que consegue, né, ter sua gestão própria, independente de ser SAF. Então, assim, um clube que deu o freio de arrumação, que muita gente diz, essa dívida do Flamengo é impagável. O Flamengo é um clube... não vai pagar nunca a dívida. Fala assim, é que nem a dívida externa brasileira, né? O cara não vai acabar nunca. É um freio de arrumação, uma mudança de gestão, criação de pagamento. Conseguiu mudar isso aí. Por quê? Porque tem mercado consumidor, tem torcida para comprar. Ele tem audiência para poder pedir mais a televisão, porque ele vende mais, pô. Então, se ele tem torcida, lotação
esgotado em quase todos os jogos, porque ele tem mercado consumidor. Ele bota uma camisa no mercado, ele consegue oferir receita porque o cara vende. Ele vende bem o patrocínio de camisa porque ele tá. Agora, muitas vezes, sempre se você não está bem, mesmo com todo esse posicionamento, se você não está organizado para poder estar preparado para até receber esse recurso, para poder cobrar do cara, para poder monetizar isso, você não tem gestão, você não consegue. Se você tem gestão equilibrada, então assim, a gente tem também exemplos de gestão, então eu diria que é uma série de negócios, de pequenos assuntos que fazem com que esse esteja subvalorizado, até por questão mercadológica mesmo, nossa questão da moeda, a gente não pode comparar o real com o euro, com o dólar, então assim, então tem uma questão também que a gente ainda é muito... talvez tenha muito que evoluir na questão da venda dos direitos internacionais, porque o futebol... O Brasil, né? O Brasil é o país do futebol, mas como é que a gente vende tão barato ou tão pouco o nosso campeonato? Então, enquantos países passam o nosso campeonato, por quanto a gente vende o brasileiro lá para o exterior? Quase nada, cara. Se você vê a Premier League, o que vende, o campeonato inglês, cara, é absurdo que os caras recebem. Absurdo. E o nosso seriado campeonato também não sei se é da Netflix. Total. Sabe aquele ator Ryan Reynolds? Ryan Reynolds. Ele e outro cara compraram um time da Inglaterra que no passado era bem glorioso ali, era um dos primeiros Wrexham, times. né? Que estavam na quinta divisão, isso. E aí estava na quinta divisão, Isso. e aí os caras compraram, e eu não Isso. lembro agora das cifras, se foi 1 milhão de libras ou se foi 10 milhões de libras. Sei que hoje o time está valendo 4 vezes mais do que o que valia quando eles compraram. E eles ainda ganharam muita grana com o documentário que eles fizeram falando sobre essa compra do time, sobre como eles implantaram a gestão, como eles transformaram o time e trouxeram o time mais para cima ali. Então, essa gestão tem muito a ver com o sucesso do time ali também, né? Também você consegue envolver, engajar, então você consegue dar valor. Né? O Wrexham, ele saiu de uma liga amadora para uma quinta divisão, para a quarta divisão inglesa. Então, assim, já com prospecção, com método de gestão, com análise de desempenho muito bem, assessorando bem a equipe. E a comunidade abraçou o time. Então, talvez a popularidade também com a série deu mais visibilidade. Então, os estádios lotados para ver o jogo, o estádio lotado. Então, todo jogo vira atração. Todo mundo querendo aparecer no seriado. Então, assim... Então, o futebol propicia muito isso. É muito apaixonante. Você olhar, por exemplo, vamos lá. A gente teve agora um jogo, né? Milan e Inter. Teve um jogo quase na Champions League. Quase 76, mais de 70 milhões de reais a renda. Um jogo de futebol. A arrecadação daquele jogo, cara. Então, assim, vê o que movimenta. Então, assim, é um esporte que ele movimenta muita coisa. E aí foi só com a entrada, né? Só com... Não tô falando de nada. Só com acesso. Só para entrar e assistir. Não tô falando de nada ali. É para ver o jogo. Então, não tô falando de... Direito de transmissão. Esquece. De transmissão. A cerveja, o bar, cara, então, camisa. Assim, cara, esse cara consegue fazer dinheiro com tudo. Que é aí que a gente precisa crescer nisso. Você vai para uma experiência. E não é subvalorizando o brasileiro, não. Porque a gente tem muita gente boa, cara. Tem muita gente se qualificando, muita gente se preparando. E aí que tá. Não vai cair do céu. Você querer novos resultados, né, com métodos antigos, você não vai conseguir. Então, você precisa se atualizar, se modernizar, você precisa preparar as pessoas. O futebol, porque você está na bola assim, eu boto lá o torcedor, deixa lá e ele vai. Não é, cara. Ele quer cada vez uma experiência melhor e você precisa ter os grandes exemplos para poder buscar oferir mais receita, buscar oferecer. E aquele cara, ele não está só visando o lado financeiro, não. Claro que você, como clube, quer otimizar a receita do seu clube, mas você precisa entregar uma boa experiência. Então, assim, quanto você pagaria para ter uma experiência? Você vai lá onde sua família está com você, onde você tem uma boa experiência, você vai levar o filho num bom ambiente, e você vai lá, você vai comer bem, você vai... Né? E eu não estou excluindo aquele cara que tem pouco. O cara que tiver pouco também precisa ser bem tratado, pô. Sim. Bem tratado e ter uma boa experiência para ele também. Então, você chega assim, não, fazer uma ilha aqui, ou pagar muito ou não vai. Não, pelo contrário. O cara que tem pouco, paga pouco, mas vai ter uma boa experiência, ele vai chegar, vai entrar, vai querer voltar, vai poder trazer os filhos dele, vai estar... Então, assim... E o cara que tem mais para pagar vai ter um local prime, ter um local melhor para ele. E por aí vai, cara. A gente não pode perder, primeiro, a paixão do cara pelo futebol. A gente não pode estar perdendo para outras... não é um nível de competitividade canibalista, eu estaria falando, mas assim, o futebol, a TV, as audiências mostram isso, cara. O brasileiro é apaixonado por futebol. Agora, a gente precisa saber tirar proveito disso. Sob pena das novas gerações, não dá. Primeiro que é uma geração que é diferente. Você botar um moleque para assistir um jogo de 90 minutos, é complicado pra cacete, velho. O cara não vai chegar lá... Não vai ficar parado, cara. Não vai. A gente na Copa do Nordeste, lá a gente teve a Nação Pioneira, a gente levou, foi a primeira transmissão ao vivo de futebol
no TikTok no mundo foi um jogo da Copa do Nordeste. Ceará e Foi CSA. Ceará, eu lembro. Entendeu? Então, assim, o TikTok, então, você, mas porque e o que a gente teve uma enxurrada de torcedor que estava afastado, que o pai tinha paixão, ele dizia, eu torço pelo Santa, eu torço pelo Ceará, mas o cara não tem para jogo, não levava, porque não dá o horário, não sei o quê, não tem... Mas o cara começou a assistir ali, aqueles highlights, o cara vai lá, ele vai, pô, vê lá a dancinha do mascote do Ceará, aí o cara vê lá, então quando começa, e aí você vai buscar esse cara, se esse cara não claro que a campo é o símbolo máximo, mas não é, se você tem uma torcida de 3 milhões de apaixonados e no campo só cabe 30, 20, 40, 50... E aí aqueles outros. Não é só quem vai para campo, entendeu? É o cara que vai consumir teu produto, que vai comprar tua camisa, que vai pagar para assistir teus jogos. Esse cara é um mercado consumidor e você tem que tratar bem esse cara, velho. Entendeu? Você tem que oferecer uma experiência boa para ele também. Saber se comunicar com o cara. Saber vender teu produto pro cara. Saber fidelizar ele. Porra, o cara tá ali, ele vai estar em Hong Kong, tá lá trabalhando, mas vai estar consumindo o produto do clube, porque vai lá, vai assistir, vai estar... Né? Então, assim, é esse nível de fidelização e de profissionalismo que os clubes precisam atingir para poder buscar o torcedor onde quer que ele esteja. Fazer com que ele consiga... O cara que pode ir para campo, evidentemente, vai lá, compra e tal, mas o cara que não vai para campo, mas paga uma mensalidade de sócio, o cara que compra camisa, o cara que compra... Né, não tem dinheiro para comprar uma camisa oficial, mas que compra um chaveiro, que compra um relógio, e por aí vai. Então, assim, mas a gente precisa oferecer boas experiências e fazer com que o cara tenha orgulho de torcer pelo time dele. Opa, eu não fui, mas assim, estou representado aqui. O clube se comunica, o clube fala comigo, o clube me respeita, o clube se comunica comigo através da rede. Pô, é a rede, você tem uma rede, uma questão um nível de fidelização gigantesco nas redes sociais. Tá com a vara ali para pescar os caras. Então, alimenta o cara, pô. E esse negócio da experiência é sinistro, porque eu sempre fui para estádio com meu pai, né? E eu sou cearense, torcedor do Ceará. E, velho, o melhor jogo é o clássico, né? Não tem como. Sim. Você pega seu rival, as músicas são mais legais, aquela experiência, A pegada é outra. a atmosfera. Só que por muito tempo isso ficou escasso por causa da insegurança, né? Todo mundo ficava com medo. Pô, eu vou tomar uma carreira, vou bala e não sei o quê, confusão. E os caras lá montaram um esquema, velho, que é legal ir no jogo, entendeu? Porque Zona tu mista, entra, o cara tu não, estaciona, claro. e aí tu tem uma rua que entra só um torcedor, na outra Eu entra acho só que outro, velho. Isso. E os é o clubes, melhor jogo mas que eu vou. o lado aí tem uma diferença, e eu conheço com propriedade, até pela questão na Copa do Nordeste. A gente tem um exemplo muito bacana de Ceará e Fortaleza, velho. Os caras têm uma sinergia gigantesca. Então, assim, eles vão jogar se jogar 30 vezes ali dentro de campo, o bicho pega. Mas aqui fora, os caras se ajudam pra cacete. Os caras vão lá e vendem se o cara for procurar o Ceará Já tem pra patrocínio, acordo coletivo de patrocínio? lá entre eles tem. Total. Se o cara chega para patrocinar o Ceará, ele recebe o plano comercial do Fortaleza. E o Fortaleza recebe, vem cá, tá vindo aqui e tal. Claro, evidentemente que uma ou outra empresa estratégica, como betting, por exemplo. A empresa de betting, o cara consegue um valor maior, então cada um tem a sua. Tem empresa Mas, de assim, torcedor também. Mas geralmente a empresa que quer posicionamento, ela recebe um plano coletivo. Eu tive agora, antes da final, né? Tive o presidente, falei que almocei com o presidente João Paulo, tive com o pessoal de operação de jogos, o Veridiano, que é um cara, um baita. Tem que mandar um abraço para ele, Veridiano Pinheiro, diretor do Ceará. E assim, a gente viu na operação de jogos, os dois mandam os jogos no Castelão, no mesmo estádio, né? Então, assim, lógico que jogam em dias distintos, mas a operação de jogos, eles compartilharam os fornecedores para que pudesse ter uma melhor barganha, um menor preço. Então, assim, o cara vai lá e faz a segurança. Então, se tu faz segurança só dos eventos do Ceará, o cara diz, tenho 40 eventos no ano, 40 eventos no ano. Na hora que ele negocia com Fortaleza, vou ter mais 50. Então, assim, são 90, amigo. Não, é porque ainda tem outros Libertadores. Vamos fazer o seguinte, eu vou negociar por tanto. Então, os caras brigam coletivamente para ter um ganho, para ter menos despesa. Então, assim, o aluguel de gradil aqui, a polícia pede, não sei o que, vamos, peraí, se a gente for fazer, vamos fazer em conjunto, a gente faz, compartilha, o que é meu é teu. Cara, então assim, e aí quando acaba, a competitividade está lá dentro de campo. E o futebol precisa disso aí também. É claro que estrategicamente, dentro de campo, tal, cada um vai saber o seu, mas aqui fora, se todo mundo se respeitar, se ajudar, a gente cria um melhor ambiente, é melhor ser bom entre os melhores. Eu quero ser bom entre os bons, cara. Ser o melhor, ser o menos ruim dos piores, não me interessa. Então, assim, eu acho que a gente precisa, assim, ter esse nível de competitividade, né, dentro de campo, mas aqui fora, uma cooperação, né, uma cooperação onde se ajude mesmo, onde a gente tem tido muito isso Acho que a Liga do Nordeste tem feito muito isso, de fomentar, de poder buscar soluções coletivas. Então, assim, o que se viu para você, o que se viu para o meu clube aqui, Marcelo, vai lá, pode dar certo, procura esse cara aqui e tal.
E aí, uma experiência que é negativa. Idem, cara, não vai ali não, que ali dá errado. Desde a contratação do jogador, do treinador, a uma empresa que presta serviço, ao cara que forneceu de camisa, ao cara de plano de sócio. Então, assim, tudo é importante para que a gente consiga criar um bom ambiente, né? E ter um futebol cada vez mais forte. Rapaz, vou te falar. Depois dessa aula aqui de gestão, produto, marketing, tudo relacionado a esse mundo gigante que é o futebol, aí eu vou voltar para aquele começo, voltar para a paixão, aquela emoção, aquele amor pelo time. Porque lá no seu Instagram, no Tininho SCFC, tem uma foto muito particular sua, sentado ali na barra do gol, e começa a legenda assim: já sorri com ele lotado e já chorei com ele vazio. Comenta aí essa foto aí pra gente. Essa foto, né, eu repliquei essa foto. Arrepiou o Marcelo. Eu repliquei essa foto até. Mas é porque, assim, eu acompanho o Tininho, então não Conhece tem como a família. não. Conheço a história. E hoje eu sei tudo que ele passou. Então é difícil você não se emocionar com a história desse cara. Obrigado, Marcelo. O futebol, ele como eu falei aqui, leva você de vilão para herói em segundos, de minutos, e também leva o contrário em segundos, né? Então, assim, mas eu sempre tentei me entregar demais. Tudo que eu fiz assim no clube, eu nunca consegui, não sou mais que ninguém, mas sempre busquei dar muita vida ali, até assim, eu vou ser o diretor. E a forma que eu comecei também, se eu contar aqui, eu comecei para ser diretor, assim, tinha uns 6 diretores lá. E como, assim, o cara que ganhou, teve uma disputa presidencial, e eu tinha firmado um compromisso com um grupo, e o pessoal desse outro grupo aqui falou assim: não, mas rapaz, seu pai tem uma importância, seu pai faleceu, mas você pode ajudar a gente e tal. E eu falei: cara, eu dei minha palavra. Não, mas você pode vir pra cá que a gente vai ganhar a eleição e vai ficar ruim se você perder. Se eu perder, paciência. Eu amo o clube e tal, assim. E outra coisa, se vocês quiserem ver que eu vá ajudar, eu tô à disposição. Depois da eleição, mas compromisso, palavra dada, eu não vou tirar, velho. E o que aconteceu? E acabou que esse grupo que eu estava defendendo perdeu a eleição, esse outro grupo ganhou. E me chamaram, vem cá, pô, tu pode fazer parte e tal. Mas você imagina eu chegar no meio de 5 diretores que existiam, estatutários. Então era o patinho feio, né? Chegou o cara lá que, então assim, pô, esse cara veio da outra chapa, então vamos. Então o cara marcava a reunião de 3 horas da tarde no Shopping Recife, aí eu chegava. Quando chegasse, aí quando dava 4 horas, ligava assim: não, pô, a reunião foi de 2 aqui no Rio Mar. Aí disse: não, beleza. Tipo assim, é só um exemplo, né? São assim. Mas aí o que eu tinha que fazer? Trabalhar, velho. Trabalhar, ganhar a confiança das pessoas. E futebol é um lado muito bacana também, que você fala: jogador é um bicho ruim de trabalhar, assim, de lidar. Cara, eu tenho uma afinidade, não é afinidade assim, de lado pessoal, evidentemente, porque a gente acaba gostando das pessoas, se afeiçoando, né? Jogador, claro, como qualquer outra profissão. Mas você imagina a vida do cara que precisa sair de casa muito cedo, ser esteio de família, às vezes não é só família, pai, mãe, é pai, irmão, primo, cunhado, primo, todo mundo quer ser parente do jogador, amigo do jogador, tá toda, né, toda uma comunidade que se envolve ali para poder estar, às vezes dependendo financeiramente, mas às vezes emocionalmente, daquele esteio do sucesso do cara, e muitas vezes ele, claro, tem a condição de poder ser alicerce para esse pessoal, mas às vezes o pessoal só acaba sendo peso na vida do cara. Ter às vezes uma mulher que precise abdicar da sua condição de trabalho, né, e seu ofício, sua capacidade para poder estar se dedicando aos filhos, porque o cara vive viajando, ele está um semestre no clube, outro no outro, e às vezes está no clube, mas tem 2, 3 meninos, então ela está longe da família toda, que o cara veio do Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul, e precisa estar vivendo em outra cidade. Então não é fácil, pô. Então na hora que você se coloca no lugar do cara, e aí eu muito cedo comecei a ganhar, assim, quando cheguei lá era o patinho, falei: pô, vou trabalhar, velho. Então comecei a ganhar credibilidade com os caras, porque o que eu falava eu cumpria, velho. E no futebol, assim, 2 mais 2 é, assim, lá dentro do vestiário, né? Tô falando futebol, lá 2 mais 2 é 4. Agora tem a palavra. Cumpra sua palavra. Cumpra sua palavra. Você perdeu a palavra, você perdeu tudo, velho. E eu aprendi muito cedo isso. Então, assim, eu comecei, então, enquanto, claro, os outros caras falavam, ia ganhar, e o cara disse: ó, esse aqui falou, não cumpriu. Isso aí tá. Então, assim, eu vou não é cumprir para poder ser respeitado e para poder bater no peito. Então, eu passei por inúmeros atletas e tenho um respeito, uma afeição, independente de ter passado. A gente tem um grupo aqui de 2011, que foi, pô, faz 12 anos aí, um grupo parece que a gente jogou ontem junto. Tem respeito, uma consideração e tal. Então, assim, alguma atividade, a maioria já parou, mas assim, e você precisa entender, entrar na mente do cara para poder ele te dar o retorno. Então, assim, não é eu pensando só nisso, mas primeiro, quando você se coloca no. Então, assim,
tinha que fazer ações quando comecei numa direção que o cara, um diretor, normalmente não iria fazer. Se preocupar com a vida do cara, arrumar médico, porque o filho do cara de madrugada tá doente, você vai lá para ajudar. É jogador que caía em blitz aí de madrugada, o cara ia ter que sair de casa para resolver lá com o policial para tirar o cara, porque imagina a bronqueada. Depois puxa a orelha do cara, mas imagina. Então, assim, era cara que era briga que o cara tava lá muita coisa aqui, brigando com família e o cara tinha que se meter para resolver. Assim, mas na hora que você chegava, porra, aquele cara resolveu. Era também afagar, porque o cara, ganhou o jogo. Arruma o cara pra ir ali no restaurante, né? Arruma o Hotel Village pra ele ir lá no Hotel Village, ir pôr de galinha, passar o fim. Então, assim, e isso, né? Quando você faz de coração, então o retorno acaba sendo muito verdadeiro por parte dos caras. Claro que não é só isso, porque o futebol você está enfrentando um adversário. Então, do outro lado tem alguém, mas muitas das vezes a gente, com elencos, né? Mais limitados financeiramente, né, ou menos abastados, a gente conseguiu grandes resultados porque tinha uma união, tinha uma sinergia, tinha uma... Então, o futebol ele foi me permitindo isso, né, de me entregar muito, velho. Então, assim, muitas vezes eu até fui irresponsável comigo, com minha saúde, com minha família. Muito, assim, inconsequente de ter, sabe? E aí só sabe, porque muitas vezes o cara tá no futebol, hoje com tudo, você tá aí, não aparece o cara, o cara tá lá, tá no podcast, aparece, já começa a falar, porque se tu começa a ter um sucesso, já incomoda. A gente já viu isso, né? O cara do podcast começa a falar, esse aí, ó. Ele levou o cara lá porque né, tem alguma coisa errada, né? Então, assim, o cara não, ao invés desse, o cara, o podcast dele tá bombando porque ele tá trabalhando certo pra caramba, mas não é. Não, isso aí tá alguma coisa errada. Esse cara tá tendo esquema. Então, assim... Mas eu aprendi muito cedo, vou trabalhar e me entregar de verdade. Então, assim, aquela foto, ela simbolizou... Aquela postagem foi em 2020, quando foi o aniversário do Arruda, né? E eu contando a minha história com o clube, com o estádio mesmo, porque assim, muitas vezes eu chegava, cara, cheio de problema e tinha que resolver. Então, tinha horas que eu dava uma sumida lá da sala da presidência, eu ia estar sentado no banco de reserva, olhando ali pro estádio sem ninguém perto de mim, para poder... Vai ser uma parte até de eu arrumar meu equilíbrio emocional aqui, e assim, era um ponto que eu me encontrava. E era normal. A gente ia, por exemplo, cansei de ir para treino, aí você entrava no treino, aí você olhava lá no fundo, tava Tininho sozinho sentado. A turma já dizia, deixa ele lá. Não, deixa ele lá, que ele tá resolvendo, pra poder depois despachar, e às vezes tá de à noite lá despachando coisa, porque assim, digo pra ali, eu tenho minha paz, minha tranquilidade, pra poder ter o equilíbrio de resolver a situação. Então, assim, aquilo simbolizou e eu tinha vindo. E aquela foto, ela foi em 2013, quando a gente foi campeão brasileiro da Série C, eu tinha passado por um problema de saúde muito grave, voltando até de uma viagem de Rio Branco, do Acre, a gente tinha ganho o jogo lá. E aí eu voltei sentindo umas dores, e aí quando cheguei, velho, na época até o aeroporto de Recife estava fechado, eu voltei nessa viagem para João Pessoa, de madrugada, mas com muita dor, velho. E aí cheguei em casa às 4 da madrugada, não quis incomodar a minha esposa, assim, aí por quando deu 9, 10 da manhã, ela disse, cara, eu preciso ir no hospital, assim, não tô aguentando de dor, e assim, não consegui... E aí quando foi, precisava fazer uma cirurgia, né, de urgência. E passei ali um tempo bem difícil, mas depois ainda voltei antes do título ali, aí simbolizou muito porque eu estava recém-operado e tinha passado aquele filme na cabeça, a gente uma entrega muito grande e a gente tinha conseguido um objetivo que muitos, né, duvidavam ali naquele momento, que a gente tinha sido tricampeão em 2013 pernambucano e estava numa Série C ali, a gente um ano foi, quando começou o brasileiro, a gente favorito, evidentemente por ter sido tricampeão, né, e o time começou a oscilar, mas algumas decisões, a gente foi lá, a torcida abraçou, cara, quando veio, graças a Deus, conseguiu o acesso, né, e a posterior aí o título brasileiro da Série C ali em 2013. Bom demais, meu irmão. Velho. Bom demais. Uma história de paixão. Quando falam assim, futebol também é isso. E muita gestão também, né? Né, Mica? É porque eu vejo assim, o cara... Isso é um empreendedor nato, velho. Primeiro que a gente não falou, mas ele é economista, tá? Pô. Porque geralmente quando o cara vai assim pro futebol, ele faz o quê? Educação física, alguma coisa do tipo. Mas ele fez questão de fazer economia. E mais ainda, ele empreende dentro do futebol. E eu acho que o mais desafiador é tu empreender por uma coisa que tu ama, né? Tua paixão ali, velho. É desafio. Legal. Mas eu acho que... Porque você imagina assim, quando o time perde, meu amigo... Primeira coisa que você pensa é no presidente. Não, eu dizia uma coisa assim, e tinha pra mim mesmo, sério. Ganhar é bom demais, velho. Ganhar é maravilhoso. Mas muitas vezes eu queria ganhar, sabe pra quê? Vai descansar. Pra não perder, velho. Perder é ruim pra caramba, velho. Perder é ruim pra caramba. Você não quer sair de casa, você não tem alegria. Aí você chega lá, a família, imagina, aniversário da filha. E todo mundo lá, e o cara não. Aniversário da filha no domingo. Aí o cara vai lá perder um clássico no sábado.
Imagina, cara, é domingo você não quer levantar pra nada, não quer sair pra lugar nenhum. Chega lá, bora, amor, isso aí, claro. E tua filha tem nada a ver, cara. Então, quantas vezes eu chego lá com o mau humor da porra. E fora, às vezes, assim, muitas vezes, assim, e eu era um cara sempre fui muito participativo, porque assim, eu tinha muito da, porra, vai jogar em Lucas do Rio Verde, contra Luverdense e tal. Então eu preciso ir, tá, com o elenco, às vezes até antes, porque eu preciso, pô, ver o terreno pra conversar com o dirigente do outro time, entender lá. Porque aí ficava meio, porque assim, se de repente o cara vai. Aí se não, eu vou mandar um diretor, mandar alguém lá, vai outra pessoa. E o negócio dá errado, você, pô, fica se culpando, né? Então, assim, eu era assim, então eu metia mola, velho. Então eu era um cara muito participativo. Eu viajava, tava junto, acompanhava. E muitas das vezes, velho, porque eu cansei de não ser participativo com a família, e seja em aniversário, seja em festa de. Pô, eu chegava lá, os caras só sabiam de jornal o que eu era da minha filha, festa da minha filha e tal. O cara, pô, eu nem sabia que era teu pai, que era. Era um cara que não participava, não dava, tava sempre viajando, sempre estressado, sempre correndo quando tava assim. Doido. Então, doido. quando a gente ia buscar as coisas, ó, velho, a gente precisa jogar esse jogo pra ganhar, porque ganhar é bom pra caramba. Mas outra coisa, se você pensasse, se você não tiver com muita vontade de ganhar, pense o seguinte: você precisa ganhar, porque pra você perder, tá lascado, porque é muito ruim. Então, assim, a gente buscava a vitória pra não estar com aquele gosto, é muito ruim. O cara é horrível perder no futebol, é horrível. Então, assim, claro que a gente estava sempre buscando essa vitória, mas assim, e a gente, quando consegue, por isso quando acaba o jogo, o cara perdeu, você. E precisa. E quando você tem um elenco que sente, e sentir a derrota faz parte. Faz parte de você se abater para sempre, né? E aí, uma coisa que eu até falar aqui, comecei, que é o seguinte: muitas das decisões nossas aí no pós-jogo, e no pós-jogo pode tudo, né? Porque aí você ganha o jogo, a euforia. Então, assim, eu disse, ó, não se toma decisão até 24 horas depois do jogo. Seja vitória ou derrota. Claro, o que tem data, o que tem limite, o que tem, você, claro, vai tomar a decisão, vai estar ali. Mas é o seguinte, mas precisa contratar um cara agora que perdeu o jogo. Peraí, calma. Respira, pensa. Aí no outro dia já muda as coisas. Muda, porque o próprio torcedor, o cara que te mandou uma mensagem xingando no dia, no outro já vai. Opa, o torcedor, o cara da rádio que meteu o pau, no outro você ganhou o jogo, o cara tá abraçando, dizendo. Então, assim, é muito. É impressionante essa dualidade, né? Né? Então. É importante ter muito equilíbrio, então as decisões lastreavam muito esse o meu corpo diretivo, porque eles também levam pressão, né? O presidente, evidentemente, que é o centro do universo, ali para levar porrada, né? Para ser xingado, para ser. Mas todo mundo que está na gestão, que faz parte, ele vai ser pressionado, seja por cara do condomínio, pelo porteiro, pelo táxi. Mesmo, cara, você entrou no Uber, já chega. Cara, eu digo. Hoje ainda bem que é diferente, porque às vezes eu chego ali caladinho, pego o Uber ali, vou lá, um exemplo, tô no Uber aqui e tal, e o cara, alô, o cara escuta a minha voz, opa, aí o cara são ligados assim, como é que tá o Santo? Eu digo, olha assim, eu te falo, mano, não sei que o senhor não tá lá, mas volte, ajude, porque assim, já é o cara ligado, que o cara é ligado na resenha, às vezes o cara do esporte, não é sério, é legal de você ter assim, porque o pessoal aqui também é muito antenado futebol. E é ligado mesmo, o cara, porra, e eu canso de ver, você para no posto de gasolina e vai falar, o cara reconhece, o cara passa ali, às vezes já passa muitas vezes, 10, 15 minutos resenhando, perguntando, e seja do Santa, do Náutico, o cara gosta de futebol, e a gente também gosta, e quer ser, e a gente se sente, pô, no lugar daquele cara ali, que, porra, o cara gostou, perguntou por isso, é porque ele sabe mesmo, então o cara louco futebol, acompanha as notícias e tal. Então, assim, você se sente no papel, na obrigação de ajudar, de falar, às vezes. Ele, mas aquele presidente lá do meu clube não tá funcionando. Calma, eu vou contar a verdade, o que eu acho também, para poder até o cara ter um outro nível de informação. Porque também no mundo do futebol existe muita desinformação. Porque tem gente que ganha com essa desinformação. Seja o blog, seja o podcast, seja o capital político ali, porque quer a má notícia ali rolando para. Entendeu? Então, assim, é muito importante, às vezes, estabelecer a verdade. Mas como é um ambiente nervoso, é claro que favorece muito a levar porrada. Perdeu, mete o pau, entendeu? Então, assim, é um ambiente que você precisa ter um couro de jacaré para poder aguentar a lapada, velho. Bora, Ivanzinho. Bora, Ivanzinho. Bom demais. Compra e vamos aqui encerrando mais esse episódio. E eu tenho um insight só. Só eu que vou falar hoje. Tudo bem, ditador. Que é ser o menos ruim dos piores não me interessa. E também, bicho, eu quero ganhar para não perder. Pra não perder. Eu ia dizer, nem precisa falar do insight. Essa já foi o concurso. Essa é unanimidade. Muito boa noite, pessoal. Estamos encerrando aqui. Micael Pontes, Ivanzinho, Marcelo Caldas e aqui Tininho. @TininhoSCFC. Sigam ele lá no Instagram. E também sigam @SomenteCast.
e também no YouTube e no Spotify. Dá um segue lá, ó. Dá um segue e vamos ficar por dentro aqui de todos os episódios. Esse aqui eu acho que a gente já passou de 20 episódios. Muito bom. E vamos encerrando hoje mais um. Obrigado, pessoal. Até mais. Valeu. Valeu. Claquete! Valeu.